Oi, tudo bem? Obrigada, Colombo, a todo mundo que está com a gente aí na CNN Brasil. Olha, aqui por Brasília, o clima é de chuva e vento e também de Lula, com 37 ministros. Toda a esplanada dos ministérios hoje reunida aqui dentro do Palácio do Planalto, de onde eu falo, na companhia de um líder governista e um líder de oposição. Do meu lado esquerdo, eu estou com o Henrique Fontana, deputado pelo PT do Rio Grande do Sul, ele que já foi líder de outros governos de Lula e seguirá aí na carreira política, ainda que não mais dentro do Congresso Nacional. Eu agradeço a sua presença aqui. Vou começar as perguntas pelo senhor, que é estreante do quadro. Mas antes, agradecer também José Medeiros, que foi líder do governo de Jair Bolsonaro, ele que é do PL do Mato Grosso. Muito obrigada mais uma vez aqui cedo, em frente ao Planalto, para falar de um assunto e dois lados. Eu vou começar com o senhor Fontana. Qual a expectativa hoje para esta primeira reunião de Lula com seus ministros? É puxão de orelha, enquadrada ou alinhamento? Tem gente dizendo, não é treta não, mas outras pessoas, e até fazendo uma avaliação da leitura política mesmo, a gente está tendo aí ministros falando A e outros falando Z. Qual é a perspectiva para hoje? Basília, primeiro te cumprimentar o deputado Zé Medeiros e cumprimentar todos os telespectadores, internautas que estão ligados na CNN. O clima é o melhor possível, Basília. O clima é o clima que a ampla maioria do nosso país sente nestes dias. Começou uma mudança e uma mudança muito importante. Começou um período, acima de tudo, marcado por um governo que vai trabalhar pela união de todos os brasileiros e por um governo que vai reconstruir as políticas públicas deste país. Aquele clima de esperança, de festa que nós vimos aqui nessa Praça dos Três Poderes, ele está espalhado pelo Brasil inteiro. A expectativa que o Brasil tem vai ser honrada. Nós temos um programa econômico consistente, para começar por aí, uma equipe altamente qualificada, ministro Fernando Haddad, ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente que vai cuidar da pasta do desenvolvimento, indústria, comércio, a ministra Simone Tebet e um timaço para recuperar a economia do nosso país. E a economia é importante porque tem a ver com o seu salário, com o seu emprego, com a vida melhor do povo brasileiro. Essa reunião de hoje é exatamente para definir os próximos passos, que são esses passos de início de qualquer governo, para montar uma grande equipe para representar todos os brasileiros aqui em Brasília e Brasil afora. Olhando para o governo de uma semana, sob a perspectiva de um líder que esteve na base de Jair Bolsonaro, qual a sua avaliação, Medeiros? Olha, já na verdade estava precificado esse início. É um início bem PT, uma mudança totalmente de curso. Esse relato feito pelo deputado Henrique Fontana, ele é, na verdade, um desejo, né? Não é uma realidade, porque o que se vê é o dólar subindo, a bolsa caindo, são investidores parando, colocando o pé no freio. Então o Brasil, nesse momento, ele está estupefato com o que está acontecendo. São 4 dias de horror. Você nota a Petrobras num caminho já em ladeira abaixo. Então é uma preocupação muito grande de toda a população brasileira, com certeza, nesses 4 dias. Sobre os próximos dias, líder Fontana, o que vocês estão desenhando, esboçando para os próximos 100 dias, como um marco de governo, que o governo Lula vai entregar para a população nesses primeiros 100 dias? O Congresso já vai ter voltado a trabalhar, o senhor fez uma opção de não concorrer às eleições para esta legislatura, mas continuará atuando nos bastidores, na articulação política, lembrando que é um dos políticos do PT, dos mais experientes, liderou o governo, outros governos Lula. Então, qual a avaliação do senhor para os primeiros 100 dias de governo agora do Lula 3? Basília, primeiro deixa eu colocar para as pessoas que estão nos assistindo em casa que é algo assim muito irônico. Vejam vocês assim como é que é a postura de uma oposição onde se repete a lógica com que eles atuaram nos 4 anos em que governaram. É a lógica do conflito, é a lógica da acusação. E aí eu pergunto para o meu colega que está aqui debatendo comigo, em que Brasil ele estava vivendo nos últimos 4 anos?
porque a economia brasileira que nós estamos herdando, fruto de todos os erros que eles cometeram no governo Bolsonaro ao longo desses 4 anos, ela é uma economia numa situação extremamente difícil. Nós tivemos que votar uma emenda constitucional, Basília, porque o país não tinha dinheiro para pagar as despesas agora do final de dezembro. Eles literalmente quebraram o país. Agora, nos primeiros 100 dias, nós vamos tomar todas as medidas de reconstrução, por exemplo, de políticas ambientais. Veja o que foi a posse e as medidas que a ministra Marina Silva anunciou na sua primeira fala. O Brasil voltará a ser um país normal, gente. Um país onde a oposição, o governo dialogam com tranquilidade. É evidente que alguns grupos de extrema-direita vão continuar nesta postura do quanto pior melhor, desta radicalização até um tanto quanto infantil, penso eu. Mas a maioria dos brasileiros quer solução, quer emprego, quer um país melhor, quer economia melhor, e nós vamos trabalhar olhando para frente, não olhando para trás. Pensando que agora vai ter um Brasil normal, a gente viveu um Brasil anormal nos últimos 4 anos? Bom, o PT gosta de rótulos e o deputado Henrique Fontana é um hábil, passou 24 anos aqui na Câmara e ele sabe manejar muito bem as palavras. Mas não dá para tampar o sol com a peneira. A grande verdade é que eu respondo muito bem em que Brasil nós estávamos. Estávamos no Brasil da recuperação, porque todo aquele período de festa, de gastança que começou em 2003, a conta veio justamente nesses últimos anos para ser paga. O governo Dilma entregou um Brasil totalmente quebrado, estatais arrebentadas, e agora recebe um governo redondo, com estatais dando lucro, com os indicadores melhores do que Inglaterra, do que Estados Unidos, do que Alemanha. Esse foi o Brasil que saiu da pandemia, sendo que esse governo teve apenas 2 anos para governar. Mas lógico que sobre o óculos do PT nada presta. O que aconteceu é que, sobre a questão da PEC, é que esse governo que deixou agora o poder, ele preferiu gastar menos do que arrecada. Isso sinaliza bem para o mercado, isso faz com que a economia tenha captação de recursos com investidores aqui. Agora, o que está acontecendo nesse momento, em 4 dias, é que os investidores estão fugindo. Quem queria investir já não tem segurança para investir, porque são 37 ministérios, já sinaliza gastança, sinaliza uma PEC que não precisava ser mais, porque o STF já tinha dado o Bolsa Família. Então, essa é a preocupação e essa é a avaliação. Não se trata de um extremismo, se trata do que se vê. A gente já está chegando ao final do nosso Dois Lados, o quadro mais rápido hoje, porque daqui a pouco tem reunião, o clima também está para mais conversas internas do que de entrevistas até o momento. Eu queria então encerrar essa entrevista ouvindo dos senhores suas considerações finais e saber, quando Bolsonaro volta, ministros de Lula já vão ser demitidos? O senhor primeiro. Então, Basília, primeiro dizer para todos os brasileiros que estão nos acompanhando pela CNN que este governo será de todos nós. Quem de fato vai estar numa linha de conflito com este governo serão esses grupos de extrema-direita radicalizados numa postura bastante infantil, inclusive, em relação à própria democracia. O nosso governo é um governo que vai montar e está montando uma coalizão representativa da maioria da sociedade brasileira. Ele é um governo que vem para pacificar o Brasil. Ele vem para resolver os problemas reais do nosso país. Só para encerrar, primeiros 100 dias eu digo, um governo que recupera a cultura do nosso país. Porque quando o meu colega fala que tem ministérios demais, eu pergunto para os senhores que estão em casa, é ruim ter um Ministério da Cultura no país? É ruim ter um Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio para cuidar do desenvolvimento do nosso país? É ruim ter um Ministério para cuidar da agricultura familiar? Um ministério para cuidar da pesca? O número de ministérios não tem a ver com o tamanho do gasto de um governo. O número de ministérios tem a ver com a qualidade de um governo. E nós temos plena consciência de que reconstruiremos políticas específicas. Veja um país como o Brasil, que tem uma costa das maiores do mundo. O governo anterior terminou com o Ministério da Pesca. Um Brasil que tem uma força cultural enorme. O governo anterior terminou com o Ministério da Cultura.
aliás, cortou recurso, etc. Mas, como eu disse no início desta entrevista, o nosso papel é olhar para frente e fazer um governo que una todos os brasileiros que estão preocupados com o futuro da nossa nação e que consiga também este governo terminar com esta política do ódio, da intolerância, das fake news, da mentira, da realidade paralela. A política feita nesta realidade paralela, das fake news, do ódio, da intolerância, ela ficou para trás no Brasil a partir do dia 1º de janeiro deste ano. Dito isso, eu compreendo que o senhor não vê razões para demissões de ministros já agora no início do governo Lula. Não vejo. Líder José Medeiros, líder de oposição, né? Era do governo de Bolsonaro, agora é oposição de Lula. O ex-presidente Jair Bolsonaro volta para o Brasil em algum momento, e quando isso vai acontecer, como tem sido essa interlocução com quem se diz a principal liderança de oposição a Lula? Olha, nesse momento está descansando, obviamente, né? Embora o PT crie narrativas sobre a viagem dele. E respondendo aqui ao meu colega Henrique Fontana, na verdade, o governo do PT, na avaliação dele e na avaliação de todos que falam, é um governo tem um governo que é e outro que deveria ser. Por quê? Quando se fala em pacificar, até agora o que se viu foi jogando gasolina na fogueira. Quando se rotula mais de 50 milhões de brasileiros que estão nas ruas, que estão protestando legitimamente de arruaceiros, de vândalos, isso não é unificar o país. Outra coisa também, prometeu-se que não ia se mexer em questão de aborto. Lula falou, sou contra o aborto, e até o próprio TSE disse que era proibido falar que Lula não falou isso. Bem, que Lula falou isso. E agora já sinaliza o apoio ao aborto e tudo mais. Então essas são políticas que o PT está implantando, e por isso que eu digo, o PT fala uma coisa e faz outra. Eu preciso encerrar o nosso Dois Lados, a gente segue agora para o Live CNN. É com você, Colombo.